Cuidar para a Apivida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apivida, cuidar é para quem conhece. Eu vou falar uma coisa só para você e que tem tudo a ver com a atividade turística no mundo inteiro. Eu jamais em toda a minha vida conheci alguém que não gostasse de viajar, que tivesse declarado, não gosto de viajar, não quero viajar, nunca vou viajar. Esse aqui é o ponto número 1. O ponto número 2 é o seguinte: nós todos aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, nós moramos no meio do maior jardim botânico da Terra. Então, isso per si define a região, a pujança do local onde nós moramos, onde vivemos as nossas vidas. E o interessante sobre tudo isso é o seguinte: todo mundo gosta de viajar, todo mundo quer ir a um lugar. E nós moramos em um dos lugares mais cobiçados, um dos lugares que está na mente de milhões de pessoas mundo afora. Conhecer a Amazônia, vir a Manaus, o encontro das águas, a exuberância de tudo, porque tudo aqui é exuberante. Aqui pertinho de Manaus, você que está fora de Manaus e nos assistindo fora de Manaus, eu quero dizer para vocês que existe o maior arquipélago de água doce do mundo, aqui do ladinho da cidade de Manaus. Então, Manaus é assim, a Amazônia é assim, tudo sobre a Amazônia é assim. Fora de série, maravilhoso. E hoje eu vou falar sobre isso. Eu vou ter uma conversa com uma pessoa que é nativa, é uma pessoa do Amazonas. Ele conhece o Amazonas desde o primeiro momento que ele abriu os olhos. Ele já começou o seu relacionamento com a Amazônia. O Orsini de Oliveira Júnior, ele é natural de Manaus, ele é manauara puro. Da gema, puríssimo. Ele é casado, é pai de uma filha e ele é graduado em International Business com ênfase em comércio exterior pela Emory University em Atlanta, Georgia, e ele possui formação em língua inglesa, graduação técnica em Associated Arts pela St. Pittsburgh's Junior College lá na Flórida. E olha só que coisa importante, o Orsini Júnior estudei no da Nelson. Estou no da Nelson, né? Que não estava aqui mesmo. Isso aqui já passou por aqui. Mas é importante dizer para você que ele foi diretor de Relações Internacionais da Amazonas Tour e também, em 2017, ele assumiu o cargo de presidente da Amazonas Tour. Vocês vão já entender por que eu estou enfatizando, né, essa grande propriedade que está aqui no CV do Orsini, envolvendo o turismo. Então preste bem atenção, nós vamos hoje desnudar a realidade, a verdade sobre o turismo no Amazonas, mas o que é mais importante, o que está para o turismo, o que nos reserva o futuro sobre o turismo aqui no nosso estado e como é que está o nosso presente. Bora conversar sobre isso? Eu tenho certeza que ele vai fazer grandes revelações e que ele vai encantar com você, a todos vocês, com propostas e ao mesmo tempo colocar mais lenha nessa fogueira da esperança de que um dia, finalmente, o turismo de Manaus vai receber a importância que lhe é devida. Tá bom? Vamos conversar com o Orsini. Orsini, que alegria te receber aqui na Hora do H. Eu acho legal que você, sem combinar, você está com uma camisa branca, eu estou com uma camisa branca, e falar do turismo, que é a indústria da paz, não é isso? É a indústria não é legal isso? Indústria da sustentabilidade. Pois é. É a indústria do maior patrimônio que nós temos, que é a biodiversidade. É a indústria branca do mundo, que gera emprego, gera renda. A indústria que não tem fumaça. Não tem fumaça. É uma indústria que pode nos levar a outro patamar. E que o mais interessante, Humberto, não precisa de decreto. Sabe quem decretou o turismo no Amazonas? Deus e os caboclos da nossa região. Deus, quando criou essa Amazônia maravilhosa, nos deu de presente. E nós, caboclos telúricos, pessoas admiradoras da natureza, que não precisamos desmatar para plantar, que não precisamos devastar para desenvolver. Que temos um polo industrial que gera, além de emprego e renda, sustentabilidade. E nós lá atrás já falamos sobre isso.
mas que mais interessante é o fato de que as pessoas aqui não são destruidores da natureza, elas vivem da floresta. O nosso povo é um povo que vive do que a floresta nos dá. E sendo assim, conservou esse maior patrimônio que pode se fazer uma grande indústria, uma grande solução, uma grande equação de só ganha-ganha para o estado do Amazonas. O que é interessante, e eu percebo, Orsini, não só no que você acaba de dizer, mas de outros grandes profissionais que falaram de turismo aqui nessa bancada, é que é sempre assim, o que pode ser feito, o que pode vir a ser, né? É sempre o lance do potencial. Me responde uma coisa assim, francamente, do fundo do teu coração, por que, apesar das grandes verdades que você acaba dizendo, quem decretou o turismo no Amazonas foi Deus? E profundo isso, concordo plenamente, é inspirador isso. Agora me diz uma coisa, Orsini, por que governo após governo, entra governo, sai governo, e o turismo, apesar de tudo isso, de todo esse cenário maravilhoso que a gente tem aqui no quintal da gente, bem ao lado da gente passa um dos rios mais lindos do mundo, o Rio Negro, com essa exuberância da natureza. Por que o turismo nunca foi prioridade, nunca constou da prioridade de todos os governos que passaram por aí? Eu acho que, antes de mais nada, eu esqueci de dar boa tarde a todo mundo, agradecer você e a toda a equipe do Portal da Holanda pela oportunidade. Mas falando da sua pergunta, respondendo o que você está me questionando, eu acho que por falta de necessidade. Quando você tem um emprego e você está estável naquele emprego, e aquele emprego te é assegurado, ou seja, você é funcionário público concursado, você tem mais estabilidade de quem está no mercado informal, de quem está atrás do emprego. E assim é o turismo para o Amazonas. Na minha opinião, vários governantes deram alguns passos, mas os passos não foram seguidos, não foram adiante. E aí você tem aquela famosa quebra de sequência, o que não pode acontecer com a indústria do turismo. Ela tem que ser sequenciada de investimentos. E nós nunca precisamos do turismo. Nós tínhamos um turismo de compras. Eu sou oriundo dele. Meu pai veio do interior, minha mãe também. E lá na Zona Franca, na rua Guilherme Moreira, na rua Doutor Moreira 163, esquina com a Quintino Bocaiúva, na Importadora Oliveira, que foi um dos primeiros empreendimentos do meu pai, nós aprendemos o valor do turista. Chegava gente do Brasil e do mundo inteiro, não só para ver a Amazônia, mas para comprar toca-fita Rodstar, videocassete Panasonic, né? Som da Sansui, da Akai, e aquilo só tinha em Manaus, só tinha no Amazonas. Então nós tínhamos todo final de semana o Hotel Tropical bombando e o turismo de compras bombando a economia do nosso estado. Nós tínhamos uma arrecadação de ICMS lá em cima por conta disso. Tinha as cotas de importação. Depois disso, o Collor veio e abriu as importações. E aí nós perdemos o diferencial que era de exclusividade. A Zona Franca foi se definhando e a Zona Franca Industrial ficou mais pujante. Já tínhamos ela lá, mas ela ficou mais pujante. Foi quando a Moto Honda investiu mais, foi quando chegou a Samsung, foi quando chegou a LG, também um trabalho das forças políticas do Estado. Eu sempre digo que a política tem que estar em todo lugar, porque ela está em todo lugar. E a boa política leva você a esses passos. Então, na minha opinião, me perdoe a delonga, foi essa falta de necessidade, ou seja, a substituição dessa matriz por outra, que nos levou a adormecer no turismo. Poderíamos estar mais adiante. Você lembra da Amazon Explorer, lá do meu amigo Euri, que a família dele começou lá atrás da Janauarilândia, né? Nós tínhamos aqui, no Tarumã, pessoas pescando, fazia-se pesca esportiva no Tarumã. Hoje nós temos que ir um pouco mais longe, o desenvolvimento chegou, a poluição também, e temos que ter cuidado com o Tarumã. Mas, para encerrar, nós estamos adormecidos no turismo por falta de necessidade. Agora, com as ameaças frequentes deste governo que está aí e de outros governos que passaram, nós acordamos para o turismo. Para te dizer que o sonho da minha vida é ver o Amazonas com uma indústria do turismo forte. Mas parte do meu sonho se realizou quando, em 2018, no debate aos candidatos de governo, foi puxado dentro de uma cumbuca do tema, você já dirigiu o debate, sabe o que eu estou falando, não só segurança, saúde, mas foi puxado o tema turismo. Ali
eu e toda a equipe que me ajudou na Amazonas Tour, nos sentimos realizados, porque olha, viramos pauta. E de lá para cá, cada vez mais se fala no turismo. Pelo menos essa conscientização a gente já enxerga. Agora, nós temos que agir, Humberto. Nós temos que realmente fazer dessa indústria, nós temos que ter o projeto do qual eu tento colocar na cabeça de todo mundo e tento angariar mais pessoas e te convido a fazer parte, que é a Zona Franca do Turismo. Nós temos que criar um ambiente de incentivo para que o turismo realmente seja essa indústria que pode gerar milhares e milhares de empregos. Eu quero esmiuçar daqui a pouco essa ideia. Muito boa, é contigo. Agora, antes, me ajuda a desenhar um mapa, a mostrar para as pessoas, milhares de pessoas que estão nos vendo nesse momento, assim, o seguinte, uma realidade que nós temos um teatro ícone mundial como apelo turístico. Nós temos o Encontro das Águas, nós temos coisas aqui que é como a Torre Eiffel, só está lá em Paris. Que você quer ver a Torre Eiffel, tem que ir em Paris. Você quer ver o Teatro Amazonas, tem que vir aqui. Agora, repara só, eu acho, e gostaria de saber a sua opinião, eu acho que a maneira que se promove o Amazonas continua amadora, a maneira que se leva o recado turístico amazônico para fora continua sempre o mesmo, no mesmo formato, sem adaptação às modernas linguagens, os modernos mecanismos de comunicação. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo para ti, você sabe. É mais para vocês o exemplo que ele sabe dessas coisas. Ele está metido aí nesse ramo. É o seguinte, a Amazonas Tour vai embora para a Europa promover o Amazonas, como foi agora, e eles não levam o empresário não vão com eles. Eles vão... E em turismo, você sabe melhor do que ninguém, o governo promove o turismo e o empresário vende o turismo. O empresário é que é dono do hotel, Na verdade, é que é dono O governo não é dono do turismo, ele é indutor. Mas ele tem que promover, ele tem que, não é isso? Isso. Respaldar os empresários. Viajam sem empresários, chegam lá, continuam com a mesma fórmula, né, e não mudam. E pior, aqui em Manaus os roteiros, Janauerilândia, continuam levando para Janauerilândia, não mudou nada, não tem nenhum roteiro novo, nada foi adicionado. E para terminar, para sua análise, saiu um presidente da Amazonas Tour que não era do ramo, que não era conhecido pelos empresários, que não tinha relação com os empresários, zero. Entrou um outro presidente da Amazonas Tour, que está aí agora, não o conheço, merece todo o meu respeito, mas o que eu sei dele é o seguinte, é tudo que os empresários me contaram. Nós não sabemos quem ele é, Humberto. Nós não conhecemos o novo presidente da Amazonas Tour, sabemos que ele é advogado e que ele é amigo do governador. Então, me diz uma coisa, Ursini, como é que a gente pode despertar para o turismo diante de uma realidade dessa? Lá na Manaus Cult é a mesma coisa. O presidente é amigo do prefeito, o presidente não tem afinidade, não tem histórico, não tem envolvimento com o trade turístico. Como é que o turismo pode acordar desse jeito, Orsini? Sabe que o presidente da ABAV, meu abraço aí, a ABAV não, a Brasel, a ABAV também, primeira atitude que eu tomei quando sentei na Amazonas Tour foi chamar todo o trade e dizer, olha, o andar aqui do prédio, primeiro nós mudamos o local da casa. Você fez isso, né? Trocamos a casa que era lá no centro, apertada, Sim. que não dava todo mundo, e mudamos para aquele prédio que, à época, o superintendente da Infraero nos cedeu por um aluguel 50% do que a Infraero pedia. Porque eu disse para ele que o turismo tinha que estar na porta de entrada da cidade. Então, se eu queria fazer com que a Amazonas Tour tivesse importância e o turismo tivesse relevância, eu tinha que dar um prédio digno à altura do que a gente estava planejando fazer. Quanto tempo você foi o presidente? 12 meses. 12 meses? Olha só. 12 meses. Foi muito pequeno, né? Mas, graças a Deus, eu acho que a gente conseguiu mais de 12 vitórias. Muito mais. Que bom saber disso. Muito mais. Eu sou muito realizado do tempo que eu passei lá e eu acho que eu fiz a diferença quando foi me dada a oportunidade. E eu estou buscando outras oportunidades para que a gente faça realmente a diferença nessa questão de política pública.
Tudo que você falou sobre nomeações, sobre cargos, sobre pessoas, sobre tudo isso faz parte. E é verdade o que eu falei? É verdade. Eu não quero aqui estar falando de pessoas, é porque eu não conheço todas as pessoas. Mas eu quero dizer para você que é muito difícil você ir para uma mesa de cirurgia com uma pessoa que não é médico. Como é que você vai se operar do coração se você não tem um cardiologista? Então, eu não tenho nada contra quem quer aprender no trade do turismo. Não, nem eu. Quem quer aprender, quem quer vivenciar a indústria do turismo. Eu estou todo dia no meu escritório recebendo gente. Eu acabei de receber, há 10 minutos atrás, a diretora do curso de turismo da Universidade Newton Lins. E eu disse a ela, faça um dia, uma palestra que eu quero ir lá fazer um motivacional com seus estudantes. Porque eu preciso dizer para eles que eles, sendo os turismólogos, eles é o emprego do futuro no Amazonas. Porque eu sei que isso aqui vai ter que virar uma realidade. A gente vai ter que olhar para o turismo com outra cara. Você está vendo? Assim, o emprego do futuro. É sempre isso. Mas porque hoje nós não temos essa realidade. Pois é. Por quê? Porque a política pública do governo não é. Cadê o plano estadual de turismo? Pois é. Cadê a prioridade? Eu achei super relevante o Davi ter ido lá em Boa Vista, o Davi Almeida, o prefeito da cidade, e ter visto um parque aquático. E eu já soube pelas redes sociais dele que ele vai construir um parque aquático lá no Cidadão 10 e que ele foi lá olhar um mirante. Mas nós precisamos imediatamente de uma reforma na Marina do Davi. Mas é para ontem. Porque a Marina do Davi não tem condição da gente embarcar. A Marina do Davi estava com 20 flutuantes, aí uma juíza descobriu que tinham 900, aí embargou, fez mas tudo isso está tudo abandonado. Porque não tem ordenamento no setor. Exatamente, está abandonado. Porque as pessoas não estão fazendo disso uma política pública. Nós temos política pública para segurança, nós temos política pública para saúde. E se ela está efetiva ou não, eu não julgo. Mas eu quero dizer para você que a gente só se preocupa com isso. Quando chega na época de eleição, o candidato que fala de economia, o candidato que fala de saúde, fala de educação, o candidato manda fazer uma qualitativa e descobre quais são os temas que a população está querendo ouvir. Aí ele fala aquele discurso. Eu não. Entendi. Eu estou pré-candidato a deputado federal e eu vou secar minha língua. Eu vou gastar minha sola de sapato, mas a minha bandeira é o turismo. Porque eu acredito no turismo. Por isso sou colunista desse portal e por isso não vou desistir. Porque eu sei que a minha família começou no turismo de compras. Hoje, todos nós somos frutos desses empregos. Foi de lá que começou-se um patrimônio familiar e que resultou no que a gente tem hoje. Mas como foi que muitas pessoas fizeram patrimônio no passado? Né? Você tem Bemol, você tinha Marcon, você tinha Geneve, tudo isso foi fruto do turismo. Concordo plenamente. Você tem a Amazon Export, você tem aí o pessoal do Lorde Hotel, você tem muita gente. Concordo. Agora, o setor foi abandonado. Orsini, me explica uma coisa. Eu tenho entrevistado aqui representantes da área de saúde, né? Grandes nomes da área de saúde aqui no estado do Amazonas. E eu acho fenomenal, eu acho fantástico. Eles todos passam aqui, diz Humberto, devido a uma emenda parlamentar, o nosso hospital, o nosso setor recebeu 2 milhões, 2 milhões, recebemos 4, isso aqui vai sair, isso vai fazer. Nunca, nenhum veio aqui e disse assim, olha, devido à emenda parlamentar, o turismo recebeu 5 milhões para que seja feito isso, seja feito aquilo. E é incrível o negócio desse. Agora me diz uma coisa. Primeira vez que eu vi, foi agora o senador Almar Aziz deu uma emenda parlamentar para construir um aquário da cidade. Muito bem. Era isso que eu queria. Primeira vez eu queria completar com isso. Não sabia, dou minha mão à palmatória que o senador. Eu fiz inclusive uma matéria no portal. Tem uma emenda lá, senador Não sabia. Mas quero te dizer o seguinte: a história deste aquário municipal é uma história que se estende há 30 anos. Meu Deus do céu! Vai sair o aquário, e etc. Você estudou em Atlanta. Você sabe que lá na cidade de Atlanta está o maior aquário do mundo. Ele está lá. E lá tem uma ala que eu visitei, você deve ter visitado, uma ala da Amazônia com os peixes tambaqui, pirarucu, curimatã, todos os peixes da Amazônia. Museu de Ciências Naturais em Washington, rapaz. A Smithsonian tem uma área que fala melhor está lá a foto do Rio Juruá, onde minha mãe e meu pai nasceram, e aqui não tem. Pronto. Por quê? E nós aqui é só promessa para o aquário municipal. Eu, infelizmente, não tive o tempo. Eu aprendi 2 coisas na política. Eu sou
operador da política há muito tempo, na qualidade de assessor, na qualidade de coordenador de campanha, já passei por toda essa fase e vi que realmente só com um mandato, com esse poder das emendas e com influência realmente do poder do voto, eu espero sinceramente que isso se confirme nas urnas. Você é pré-candidato a deputado federal? Sim. Você me diz aqui uma coisa. Se criar uma situação 100% das minhas emendas é turismo. Ansioso. Quando eu falo 100% das minhas emendas é turismo. Eu fico ansioso quando eu falo de turismo, devido a tantas frustrações que eu tenho. 100%. Me diz uma coisa. Você, uma situação hipotética. Você, eleito deputado federal pelo estado do Amazonas, você vai lutar. Você vai fazer o que empenho e desempenho que for possível para construir um aquário municipal aqui na cidade de Manaus? Para arranjar dinheiro. Eu vou lutar pela infraestrutura turística porque não é mais cabível nós termos uma estrada para Noveirão do jeito que está. Não é mais cabível nós não termos uma rodoviária que preste. Agora também a prefeitura já anunciou que vai mudar a rodoviária de lugar. Ok, vamos aguardar. E eu também já ouvi essa promessa vamos aguardar, no passado. Entendeu? Vamos aguardar. Não duvido que o prefeito vá executar. Mas quero dizer que este é um problema cíclico do Amazonas. As nossas infraestruturas turísticas, sim, todas são precárias. Embarca alguém no Amarelinho, vai lá no Porto da Ceasa, na seca, vê o esgoto a céu aberto e o turista andando nas tábuas para poder entrar numa lancha. Eu vejo isso todo ano. E ir para o encontro das águas. Então, Beto, vamos lá. Para a gente fazer turismo, nós temos que fazer igual o Ceará. Porque eu falo disso, as pessoas dizem assim, mas aí, não, eu não vou longe, eu vou aqui em Fortaleza. Minha família tem raízes lá, eu passei muitas férias lá. E eu vi a Praia do Futuro com uma barraquinha chamada Rebu, e hoje eu vejo o Chico do Caranguejo. A diferença é estupenda. Tu sabe o que foi aquilo? Foram 300 milhões de dólares que o Ceará se endividou com o BIRD para investir lá. Aqui nós temos um fundo de turismo. Ali tem investimento. Claro! Né? Agora, cada R$1 que você coloca no turismo, volta 3. Nós temos um fundo de turismo, interiorização e desenvolvimento, o FTI, todo mundo fala desse fundo. Lá tem uma obrigatoriedade que 10% desse fundo tem que ser investido na saúde do interior. Bacana, eu sou favorável, eu sou um cara de interiorização, eu sou um municipalista, eu quero que o interior se desenvolva. Mas, cadê a obrigatoriedade, meus amigos deputados estaduais, de que este fundo, que é de autonomia e despacho do próprio governador, seja investido 10%, pelo menos o do garçom, pelo menos 10%. Você conhece algum deputado estadual que levanta a bandeira do turismo? Tony Medeiros é um cara que tenta. Tenta. Ainda bem, né? Tenta. Ainda bem. Tem meu reconhecimento por isso. São 34, 37. São 24, né? 24 deputados. 24. Você tem o Tony Medeiros. Tem o Tony Medeiros. Os restantes dos colegas deputados aí deles não levam o turismo como pauta. O que você quer dizer é o seguinte, se você fala de turismo, é uma coisa, que se você leva como pauta, é outra. Eu aqui, novamente, não quero falar de pessoas, porque eu acho que isso não cabe. Eu também não vim aqui para falar de ninguém, eu vim falar do meu projeto. Mas que tal a gente falar sobre isso aqui? Que tal nós falarmos sobre... Agora, que não existe, não é apresentado a nós, população, ou a mídia, ou a todo mundo, o plano estadual de turismo. Porque o que é que o governo vai fazer? Não existe. O que é que o governo fez, ou que vai fazer nos 4 anos que ele passar no governo? Não existe. Não teve. Então, vou voltar para o que você falou. Sabe por que não vai empresário para as feiras? Porque não tem recurso. A Amazonas Tour representa 0,1%. Mas se fosse uma prioridade, não seria assim. Não, mas como? Agora eu arrecado 2 bilhões e recebo 14, 15 de volta. Sim. Porque o fundo de turismo é a arrecadação da Amazonas Tour. Ou seja, é por conta do turismo. Uma lei criada lá atrás nos governos passados que obriga o distrito a pagar 1% de tributo para um fundo de turismo que não é repassado. Que nós não temos infraestrutura turística. Quer dizer, se alguém não se decidir vigorosamente a mudar isso, nós vamos continuar sem mudança. Quando eu fui nomeado para a Amazonas Tour, eu disse só tem uma coisa. Eu quero verba. Governador, eu quero verba. Se o senhor não me der verba, eu não tenho como fazer. Era o amazonino. Se o senhor não me der verba, eu não tenho como fazer. Então tá. Fizemos a Semana do Amazonas em Washington. Uma semana, os bois se apresentaram no Kennedy Center, palco que Anitta, que Black Eyed Peas, que Beyoncé quer se apresentar, os bois foram lá.
Fizemos uma campanha internacional, gasta-se mais publicidade aí, não sou contra você fazer publicidade do seu governo, você tem que dizer mesmo que o governo está fazendo, mas não dá para pegar e fazer uma publicidade dizendo, olha, o Amazonas está seguro, está legal, venha para cá, venha visitar, venha ver as belezas do Amazonas. Isso não foi feito até agora, Alcine. Eu fiz o comercial. Mostraram o Amazonas enterrando pessoas só mostra isso. Com pá mecânica. Só mostra e isso. ninguém fez só depois disso não fizeram. Nada para dizer que Por mudou. que não pega 10 milhões, 15 milhões e faz... Mas faça com as agências locais. Faça com que 20% da agência, que é o de praxe, é o comissionamento da agência, fique aqui na terra. E aí as agências vão criar campanhas, faça concurso. Sem dúvida. Mas diga para as pessoas que o Amazonas é um local bom de se visitar. Eu não tenho lá na minha agência, da qual eu sou diretor, nenhuma reclamação de cliente dizendo que não quer voltar aqui ou que não vai... Não existe isso. Eu trouxe agora uma senhora de São Paulo, a doutora Maria Fernanda, desembargadora, juíza lá. Ela veio para cá, ela disse, olha, eu nunca imaginei que isso era a Amazônia. Diretores de fábricas que vêm aqui ciclicamente no turismo executivo, mas que de vez em quando tem um tempinho e eu consigo conversar com alguns e dizer, irmão, traz tua família, em vez de tu ir para Dubai, em vez de tu ir para Miami, vai lá no Amazonas. Trouxe agora um presidente de uma empresa lá de São Paulo, da qual a gente atende. O presidente veio e ficou com os 2 filhos. O garoto passeou de jet ski no encontro das águas, foi ali. Meu amigo, ele ficou louco. O bebê, pai do Euri, mergulhava. Escuta, deixa eu te contar uma história sobre o Janauari. O Janauari. Comentei isso na CBN. Os turistas chegam no Janauari, tem animais, jacarés, preguiças, amarrados em coleira lá no Janauari. Os turistas se agarram com o jacaré para tirar selfie, as preguiças, os animais estressados, crianças segurando os animais para tirar foto com os turistas. Não existe fiscalização, não existe nada. Verdade, outra coisa, é uma briga doida dos indígenas. Eles dizem que são indígenas, aqueles caboclos que estão lá. E pior, os guias do Amazonas são divididos, os guias de turismo do Amazonas. Vejam bem o que eu estou dizendo, hein? Os guias de turismo do Amazonas são divididos em 2 classes. A classe dos legais e a dos ilegais. E outra? E como é que pode um turismo que deveria ser classe A no Amazonas? Olha, aquele guia é pirangueiro, aquele é legal, aquele ali é falso, esse aqui não é. Como é que pode uma indústria funcionar desse jeito? Sem investimento, como é que você vai fazer? Olha, nós capacitamos 5.000 pessoas no interior, com o professor Girão e a Karina, que trabalhavam lá com a gente, faziam um trabalho maravilhoso. Capacitação de primeiro conscientização turística. Como é que nós, um estado que quer ter potencial turístico, não temos ainda uma lei estadual que obrigue as operadoras de turismo a contratar guias turísticos? Qualquer pessoa que conhece o Amazonas entra dentro de uma van, leva o turista para passear e se diz guia. É verdade. Mas nós não temos uma regulamentação. Não tem, não. Então, por isso que ele fala. Eles não são representados pelo sindicato que tem. E o sindicato, e quem decide que o guia vai receber é o patrão. O sindicato não tinha nem local. Eu cedi uma sala lá perto do Teatro Amazonas, naquele complexo. Que fez isso, demos a sala para eles a custo zero, porque aquilo já era um local, um CAT, centro de atendimento ao turista. Eu digo, o centro de atendimento ao turista cada vez vai ser menor, porque hoje o turista procura informação online. Nós temos que criar um local para esses guias não ficarem abandonados na rua. Sim, meu irmão, comente o abandono do centro de Manaus. Na frente do porto de Manaus é uma grande latrina. Todo mundo ali naquela área, uma área vermelha, ali na praça, na frente da Matriz. Na frente do Porto de Manaus é a área vermelha, que se estende até o Mercadão. A área vermelha depois das 6 horas. Roberto Bubol, agora eu vou mencionar o nome dele. Roberto Bubol me disse o seguinte: Humberto, aqui em Manaus, a partir das 7 horas da noite, os turistas estão presos dentro do hotel, porque se eles saírem é por conta se sair própria. O Roberto Bubol, presidente do sindicato da indústria hoteleira no Amazonas, me disse que os turistas, depois das 19 horas, se saírem no centro de Manaus, eles estão por conta própria, lá vão ter do cuidado de Deus. Me diz uma coisa, a imundície, o abandono que se encontra, o centro de Manaus, numa cidade que quer estar na prateleira do turismo mundial. Comenta isso. Minha ideia para o centro é o seguinte: por que a gente não pode fazer um grande outlet a céu aberto dos produtos produzidos na Zona Franca de Manaus?
onde a pessoa que não é residente do Amazonas consiga ter acesso a produtos com tributo zero, desde que ela comprove que passou 2 dias na cidade. Eu tiro o ICMS. Isso é feito no Panamá. Claro, rapaz. Isso é feito no Isso é Panamá. feito no mundo inteiro. Quando você sai da Europa, você apresenta a nota fiscal e o produto recebe o imposto de volta. Claro. Então eu vim aqui, gerei emprego, gerei renda, porque ninguém vê o turista como um cifrão. Quando você olhar um turista, olha um cifrão, ele é dinheiro vivo, porque ele sai da casa dele, até uma água que ele quer beber, ele tem que gastar. E que movimenta todos os setores da economia. Tem emprego para mais humilde pessoa até o mais alto técnico. É verdade. São 100 pessoas para fazer embarque e desembarque de um avião. É no mínimo 30 pessoas, 40 pessoas para fazer o embarque e desembarque do navio. Só o embarque e o desembarque. Para você sai, tem o cara da torre, tem a a moça que limpa, tem não sei o quê. Eu conto uma historinha. Quando eu converso com pessoas de várias classes, eu conto uma historinha que qualquer pessoa entende. Imagine o turista saindo do aeroporto, ele aterrissou. Já no avião, ele já deu emprego para 30 pessoas que tiraram bagagem, estacionaram, abasteceram, fizeram tudo no avião. Aí ele salta, para logo na frente de um local, pede um lanche, ou então pede um cafezinho, já tem a mocinha que atendeu. Desceu, pegou a bagagem, já gerou emprego lá. Saiu, tem uma segurança na porta, uma moça, um agente de portaria, ou um segurança ali naquela porta para não deixar ninguém entrar, ninguém sair, já é mais outro emprego. Foi mais adiante, está lá os taxistas, motoristas de aplicativo, todo mundo é emprego. Mas aquele taxista também teve que abastecer o carro. Então lá no posto teve também um frentista que ganhou o emprego. Aí ele foi para o hotel, chegou no hotel, quando ele estacionou lá, tinha um rapaz para pegar a mala, emprego. Tinha uma moça na recepção, emprego. Ele subiu, estava tudo limpo, arrumado, emprego. Camareira, emprego. Desceu, tomou café. Acabou, então, acabou, meu acabou, amigo, acabou. Isso não é brincadeira. Isso mesmo. Ô, Cine, indo para Brasília. Vamos chegar lá. Me fala agora sobre essa tua pré-candidatura. O que é que está realmente te motivando a ir para Brasília representar o povo e os anseios do povo do estado do Amazonas? Quando eu concorri a vice-prefeito, eu vi que... Foi com o capitão Alberto Neto, foi? A maior dificuldade que nós passamos na cidade é emprego. O melhor assistencialismo que você pode fazer por alguém, Humberto, é você, Humberto, dar emprego para aquela pessoa. Tu pode dar cesta básica, tu pode fazer programas de assistência, tu pode dar cartão, tu pode fazer tudo o que tu quiser. Mas isso tudo é temporário. E de uma certa forma, é algo paliativo. É algo que vai amenizar o problema, mas não vai resolver. Agora, quando o homem, a mulher, o jovem tem oportunidade de emprego, aí até a postura dele muda. As brigas dentro de casa acabam. Por quê? Porque as pessoas estão empregadas, elas têm a sua dignidade. Então, por esse motivo, e por saber, por vivenciar, por acreditar, por realmente, olhando bem nos olhos das pessoas e dizendo, acredite que o turismo é transformador, é que eu coloco meu nome à disposição das pessoas. Acima do que empresarialmente eu preciso. Graças a Deus, com 25 anos de trabalho, só no turismo, eu já consigo trazer pescadores, eu já consigo fazer emissão de bilhete, eu tenho uma vida razoavelmente estável. Sou empresário, graças a Deus. Passei por uma agonia maior do mundo na pandemia. Sim. Nos recuperamos. Mas, por outros negócios alternativos. Tu és manauara, né? Sou manauara, sou daqui de Manaus. Eu digo que eu sou caboclo do Juruá porque eu vim com o DNA do meu pai e da minha mãe, né? Lógico. Vieram de Irunepé de Carauari. Claro. Mas eu sou nascido aqui na Beneficência Portuguesa, ali na Joaquim Nabuco. Muito bem. Sou criado ali na Rua General Glicério 255, lá na Cachoeirinha. Entendeu? Então, sei o que era o maneco, sei o que é o ônibus, sei o que é tudo isso. Nossa família era de interioranos. E vencemos aqui pelo turismo, Humberto. Sim. Sim. Pelo turismo. Eu sei disso. Então, foi esse fato gerador que eu não consigo me aquietar. Você sabe que quando você decide ser político, família, amigos, todo mundo uns acham bom, outros, mas rapaz, ser político, pois é. Cuidado, olha lá. Não, deixa eu te falar. Eu me sinto na obrigação de fazer isso. Porque essa terra, ela deu, tanto para mim como para minha família, grandes vitórias. Muito bem. Entendeu? Essa terra proporcionou tudo que a gente tem. E eu não consigo ficar sem devolver alguma coisa para a população. E eu sei que essa indústria não demora para construir, não. Quanto tempo demora para fazer uma fábrica da Samsung? No mínimo 5 anos.
Quanto tempo demora para me captar um evento de 5 mil pessoas, um congresso médico, que está todo mundo louco para fazer? Eu tenho umas ferramentas, eu destravei a expansão do centro de convenções, a Aureni começou lá atrás, quando chegou na minha época eu vi que estava travado, peguei dinheiro do orçamento, fui lá, paguei a contrapartida, inauguraram, não tiveram a consideração de chamar nem a mim nem a Aureni, falta de educação, falta de respeito com as pessoas que constroem o turismo no Amazonas. Trouxeram para cá o presidente e o pessoal. Não foi ideia do presidente, não é projeto desse presidente. Nós estamos sem balizamento no aeroporto de Barcelos, inauguraram um aeroporto dizendo que era desse presidente. A emenda é do ex-deputado Issa Abraão, do tempo do governo da Dilma. Não tem balizamento, não se pode pousar aqui à noite. A nossa BR-174 virou cratera, virou estrada lunar. Como é que a gente quer falar de turismo se o básico... Agora, nós não precisamos construir Dubai. Nós não precisamos fazer ilhas, fazer palmeiras, Não. A nossa Dubai, Deus já construiu. Quanto foi que nós pagamos pelo Encontro das Águas? Agora, se não o conservarmos, iremos pagar caro. Quanto foi que nós pagamos pelo Tarumã, pela Praia da Lua, pela Praia... Você sabia que no Amazonas tem turismo de sol e praia? Eu fiz um stand no Amazonas com 5 carretas de areia. Coloquei uma cadeira e um umbrelone e disse, olha, lá no Amazonas nós temos praia. Tem jet ski, tem lancha. Tudo isso tem aqui. Tem flutuante, tem peixe frito. Nossa gastronomia nem se fala. Sim. Como é que eu, com 50 anos de idade, empreendedor, não vou colocar minha força de trabalho ao serviço das pessoas de bem? Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Mas eu estou optando pelo lado bom. Parabéns, Orsini. Tá bom? Parabéns. O lado bom para mim é o turismo. Eu vou falar uma coisa só para ti, hein? Você eleito, eu vou ficar no teu pé. Eu presto conta toda semana. Aquário municipal ou estadual aqui na cidade de Manaus. E o zoológico também, né? E o zoológico. Eu acho que o SIGS faz um trabalho maravilhoso. É o segundo local mais visitado depois do Teatro Amazonas, é o SIGS. Eu até já viu a buraqueira na entrada do SIGS? Eu quero dizer para ti o seguinte: o Musa, o nosso Musa, pelo Enio Candotti lá também. Poderia passar aqui 3 dias de entrevista. Sim. O nosso Musa, eu queria fazer um apelo ao prefeito, ao IMMU, a todo mundo da cidade, aos vereadores, as pessoas que são dirigentes da cidade de Manaus. Vão tirar aquela parada de ônibus ali da frente do Musa. Não dá para ser jardim botânico da cidade com um terminal de ônibus na porta, onde o turista não sabe se é o ponto final da linha ou se é a entrada de um local turístico. Por favor, prefeito. Muito bem. Dê uma olhadinha nisso Muito daí. bem. Faça lá uma obra. Meu querido secretário Renato Júnior, que está ali na infraestrutura, vamos dar uma cuidada ali na frente do Musa. É o nosso jardim botânico, é a nossa Torre Eiffel e é aquela torre lá de visitação. E a gente precisa de atenção nesses pontos turísticos. Obrigado a todos. Então deixa eu aproveitar também para dar uma dica para o nosso prefeito. Uma dica para o nosso prefeito, Davi Almeida. Eu soube que o senhor foi lá em Roraima, ele acabou de dizer, e ficou impressionado com o Mirante, mas eu sei de uma coisa, o Cláudio Nina veio aqui nesse programa e disse que tem aprovado, pago, lá numa gaveta, na prefeitura, em algum lugar na prefeitura, o projeto de um mirante maravilhoso. Ele mostrou inclusive a foto e tudo pago, tudo aprovado, está lá na prefeitura. Por que o senhor não dá uma olhada nesse mirante do Cláudio Nina, prefeito Davi Almeida? Porque foi pago com o dinheiro dos contribuintes e está aí pela prefeitura, segundo o arquiteto Cláudio Nina. Vamos embora? Bora partir para outra? Bora lá. Bora? Orsini, obrigado. Obrigado você, muito obrigado a toda a equipe. Obrigado ao Paulo aí que está na técnica. Obrigado a toda a minha equipe também que me acompanha. Primeiramente, obrigado a Deus de ter me dado a coragem, de ter me dado a sabedoria de saber que eu preciso fazer isso pelo estado do Amazonas, que eu não estou brincando, que isso não é um hobby, que eu posso fazer a diferença na vida das pessoas. A minha inteligente e meiga mãe diz o seguinte: desde o dia que eu vi meu filho, eu sabia que ele era feito para servir. E é partindo desse princípio que eu quero servir as pessoas. Maravilha. Quero servir o turismo do Amazonas como um representante e como um gladiador nessa luta. Acho que a gente vai sair vender... refraseando. Tenho absoluta certeza que nós iremos sair vencedores. Porque pelo menos nós estamos aqui há 1 hora, sem parar, falando de turismo, pautando o turismo. E se nós tivéssemos mais 1 hora, a gente falava mais 1 hora, criando consciência nas pessoas. Muito obrigado a você, que Deus também sempre te abençoe. Obrigado, que o seu irmão. projeto da Hora H
fique aí por muitos e muitos anos dando espaço para essa conversa inteligente que a gente tem aqui contigo. Tá bom? Eu acabei de entrevistar 1000, meu desejo agora é entrevistar mais 1000. Tá? Vamos lá, eu tô aqui. Vamos lá, estou sempre à disposição. Por hoje é só, mas amanhã, a partir das 2 horas, eu estarei aqui com vocês. E amanhã eu vou trazer uma pessoa fantástica, fabulosa, Ellen Assi. Ela vem falar sobre como é que a gente pode ter mais e maior qualidade de vida através do comportamento mudado envolvendo nutrição e outras coisitas. Legal. Até amanhã, minha gente. Um abraço. Valeu.